Quem que sabe ler? Que bom. Então vou precisar de uma pessoa. Vamos pegar um de Avaré. Tem alguém de Avaré que sabe ler aqui? Gabriel. Então vamos lá, Gabriel. Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Quem vai ler é o Gabriel, tá? De Avaré. O Gabriel vai ler o versículo 3. Por favor, Gabriel. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Muito bem. Agora, o outro, nós vamos pedir lá para o Rubão. Rubão, nós vamos ler o versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Isso. Bom, eu trouxe um saquinho hoje, né? Eu acho que já deu para perceber o que tem aqui dentro. Quem sabe o que tem aqui dentro? Semente. Quem respondeu semente? Tá certo, é semente. Eu queria... Quem mais que come semente de girassol? Passarinho, muito bem. Será que alguém já viu? Vocês viram que tem esse aqui? Uma semente. Essa daqui é uma semente de abóbora, que a gente usa para comer também. Certo? Tem mais aqui, depois a gente vê. Mas aconteceu o seguinte. Vocês viram? É uma semente isso aí. Parece que ela está morta, não é? Olha só que interessante. O versículo que o Rubão leu, olha só agora. Olha aqui para frente. Isso. Daniel, olha aqui. Isso, Guilherminho. Olha aqui. Isso. O Rubão leu um versículo. Quando semeava, quem semeava? Quem que leu o primeiro versículo mesmo? O Gabriel. Quem que semeava, Gabriel? Semeador. O que é semeador? Isso, é o que planta. Todo mundo sabe o que é semeador? Semeador é aquela pessoa que planta, o agricultor também, né? Ele que põe a semente, joga a semente na terra para a semente crescer, não é isso? Virar planta. Mas quando ele semeava, Rubão, você viu que quando ela semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Olha só o que eu vou fazer agora, bastante atenção. Isso, bastante atenção. O semeador estava semeando, mas quando ele ia jogar lá, alguma semente, olha só a minha mão, caíram uma semente aonde? No pé do caminho. Ele estava na estrada. Lembra aquele versículo que fala? O Senhor Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho. Ele estava num caminho, estava semeando, e no caminho caiu a semente. Se a semente ficar aqui, ela vai nascer? Vai. Não vai. Você já pensou? É gostosa a semente, né? Isso. Se a semente cair ao pé do caminho, ela vai nascer? Então tá assim, o versículo é esse. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e como a semente, olha só, como a semente não vai acontecer nada com ela, ela vai ficar ao pé do caminho. Quem que gosta de girassol mesmo? Quem que come girassol? Além de você? Passarinho. As aves comem passarinho. Comem girassol. Passarinho. Então, quando esse semeador, olha só, quando o semeador lançou a semente, sabe o que aconteceu? Aqueles passarinhos, essas sementes, as aves comeram, gente. Lembra a segunda parte que o Rubão leu? E quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram as sementes. Quem pode ler para mim o versículo 5? Então até aí nós estamos assim. O semeador saiu para semear, uma parte caiu ao pé do caminho, e quem comeu? Passarinho.
veio as aves, né? Daí, outra parte, nós vamos ler nesse versículo agora. A Priscila de São Paulo está aqui? Ah, ela está aí. Você pode ler para nós, Pri? Por favor. O versículo 5 é o capítulo 13, que é o grandão, e o versículo 5 é o númerozinho, tá? Fala mais alto que você puder. Eu trouxe parte. Isso. Cal e legal, ainda não havia terra bastante e logo nasceu porque não tinha terra firme, mas vindo o sol que... Não, isso, pode parar aí mesmo, Pri. Muito obrigado. Certinho. A Pri leu assim: e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. E ela estava certa. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Então, eu trouxe mais uma coisa aqui. Nossa, tem esse negócio aqui, que mas eu não vou falar ainda. As flores, olha que flores bonitas que eu trouxe hoje. Eu trouxe um negócio aqui. Isso aqui é passarinho que come? Não é? E essa aqui é molinho? Não. Dá oco, né? Mas, então nós estamos vendo que a pedra é super dura. Olha só o que eu vou fazer. Tem um monte de semente aqui, não dá para ver, né? Mas pode ficar sentadinho. Imagina só, agora tem um monte de pedra. Então, olha só o que aconteceu. Uma parte, quem lembra o que aconteceu? Brian, quem lembra o que aconteceu? Uma parte, ele estava semeando, uma parte caiu no pé do caminho. Muito bem. A outra parte, o que aconteceu? Léo, olha só o que aconteceu. Tinha um monte de pedra aqui e tinha terra também. E o que foi? Uma parte caiu aqui. E tinha uma terrinha aqui, como tinha uma terra, água. O que aconteceu? Vamos ler no versículo 6. A Priscila de Piracicaba, pode ler de novo, por favor, o versículo 6. Mas indo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Muito bem, é isso aí. O que aconteceu? Então ela nasceu, mas ela secou logo porque não tinha muita terra. Então, a raiz não tinha para onde aprofundar. Então ela morreu. Agora, uma outra parte, que é o versículo 7, tem alguém de... Bom, então já foi Piracicaba, Varé, de Limeira. Tem alguém que chama Léo aqui ou não? O Léo sabe ler já? Versículo 7. Eu... Muito bem. Outra... Isso, muito bem. E... Tá certinho. Isso, espinhos. Cresceram, é isso? Se for isso, pode parar, é aí mesmo. É que é difícil essa palavra, Léo, é isso aí mesmo. Então o Léo leu o seguinte, muito obrigado, Léo. E outra parte, né? Caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e... O que aconteceu, Natália? Aproveitar o outro de Limeira. O que aconteceu no versículo 7, no final do versículo? Sufocaram-na. Isso. Então vamos ver o que aconteceu de novo. Olha lá, versículo 7. E caiu outra entre espinhos e cresceram, e os espinhos cresceram e sufocaram a terra. Primeiro, gente, olha, bastante atenção. Todo mundo olhando para cá. Bastante atenção. Eu só vou passar para vocês verem o que é o espinho. O espinho é muito perigoso porque ele fura e dói. Vocês sabem o que acontece se eu chegar aqui? O que dá para fazer com o espinho? Dá para fazer uma camisa? Não.
Vocês não iam usar se fosse feita uma camisa de espinho? Não. Então vamos fazer uma calça. A hora que for colocar, você vai... Não dá? Certeza? Estava pensando, então vamos fazer diferente. Um relógio de espinho. Dá, Gabi, para fazer relógio de espinho? Isso, mas depois dói, né? Quando faz. Agora eu queria falar uma coisa para vocês. Isso, depois tirar e dói, às vezes entra e infecciona, faz um monte de coisa. Eu vou falar uma coisa para vocês que vocês conhecem muito bem. Pela graça de Deus, vocês nasceram em lar cristão, a maioria aqui. E sempre vocês ouvem dizer que fizeram uma cruz, uma coroa de espinhos e colocaram onde? Na cabeça. De quem? Do Senhor Jesus. Dá para imaginar, olha só, Guilherminho, dá para imaginar essa dor o Senhor Jesus sofreu na cruz durante 3 horas de trevas, um juízo recebendo de Deus, uma coisa muito grande que nós nem conseguimos entender. Mas isso daqui, imagine uma coroa de espinhos, e ainda o soldado, fala no Evangelho que o soldado batia na cabeça dele. Será que doía? Doía. Senhor Jesus, para vocês gravarem bem, o que espinho? Lembra de quando o Senhor Jesus sofreu, recebeu essa cruz de espinho em sua cabeça. E daí, então uma parte das, olha só, para retomar, uma parte das sementes caíram ao pé do caminho. Muito bem. Outra parte caiu onde? As pedras. Então essa no caminho, quem que comeu? Foi quem? Passarinho. Muito bem. Foi você que comeu a semente ou foi as aves? Foram as aves, tá certo. E as outras caíram primeiro nas pedras de novo. Daí elas nasceram, o que aconteceu? Pouca terra e elas secaram, morreram. E outras nasceram, gente, olha, bastante atenção. Nasceram sobre... O versículo fala assim, e caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram, sabe o que aconteceu? Os espinhos foram crescendo e sufocaram a planta. Olha só, os espinhos cresceram e sufocaram essa plantinha que nasceu com a semente. Então, 3 aspectos. Uma caiu ao pé do caminho, a outra caiu no pedregal e a outra caiu entre os espinhos. Muito bem. Então, eu queria, antes de ir para um outro versículo que fala que vai cair num outro tipo de terra, e eu sei que vocês, a maioria aqui sabem que terra que caiu, nós vamos ler, o Gustavo vai ler o versículo 19. E ouvindo a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Isso. Então agora, olha só, primeiro o Senhor Jesus estava falando por meio de parábolas, por meio de histórias. Eu não sei explicar muito bem o que é parábolas, mas por meio de histórias, por meio de exemplos. E daí, uma parte caiu ao meio do caminho. Só que para a maioria da multidão, ele não explicou. Agora, esse versículo que o Gustavo leu, ele está explicando para os discípulos. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós temos o privilégio, eu queria aplicar essa passagem nesse sentido, nós temos o privilégio de entender o que está essa parábola que o Senhor Jesus disse. E ele está explicando no versículo que o Gustavo leu. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Quem sabe o que é maligno? É o bom. Quem? Então vem o maligno, foi semeado. Então às vezes a gente não entende bem. Olha só, daí ele fala assim para mim, Gabriel, mas será que é isso mesmo que está falando? Seu pai está falando assim, crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas será que é salvo crer mesmo? Então é isso aí. E como muitas vezes a pessoa que está ouvindo não, como ela fala aqui, não entendendo, o maligno arrebata.
essa coisa, vem o maligno e arrebata, tira fora o que foi semeado. Então essa semente não vai, como se as aves, olha só, lembra, como se o papagaio estivesse comendo o girassol. Muito bem, então é isso. Então a pessoa não compreende bem, então vai o maligno e fala, não é nada disso. A outra parte é quando cai sobre pedregais. Eu queria alguém que lesse o X. Lê para mim, por favor, no 20, versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra do logo. Logo. Que? Logo. E recebe com alegria. E o 21 também, por favor. Mas não tem raiz, que si mesmo antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra logo se ofende. Muito bem, difícil, tem palavras difíceis mesmo, tá bom, tá ótimo, leu muito bem. Então, o que foi semeado em pedregais? Pedregais, lembra o que é? O Kel, você lembra o que é pedregal? Olha só, Gustavo, lembra o que é pedregal? É onde tem um monte de pedra. E lembra que a semente foi semeada aqui, tinha pouca terra, a árvore já secou, a semente, aquilo que estava brotando já secou. Então ele está explicando aqui, o Senhor Jesus está explicando, que é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Muitas vezes também o papai fala assim, filho, então você vai, puxa vida, você vai ter que ir lá, né? Porque tem que ir lá, precisa levar esse chinelo lá, não pode deixar o chinelo na sala, tudo. E a gente obedece. Por que nós obedecemos os pais? Primeiro, nós respeitamos, lógico, mas nós obedecemos por causa do Senhor, não é isso? O Senhor fica contente quando uma criança, dentro da sua compreensão, obedece os seus pais, obedece os mais velhos. Então nós fazemos para o Senhor. Então você fala, puxa, o Senhor gostaria que eu fizesse isso. Porque senão vai vir angústia, vai vir puxa, mas meu pai está mandando de novo eu fazer isso aqui. Eu não, puxa vida, isso que é. Não é? Então vem logo essa angústia. Esse é quando é semeado no pedregal. Vem logo a angústia e a perseguição. Daí, né, Léo? Quando está lá na escola, uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus. Quem conhece o Senhor Jesus como único Salvador e crê no Senhor Jesus aqui? Muito bem, a maioria. Penso que todos. Que bom. Então, quando a pessoa está lá na escola, olha só. Está lá na escola e vem um menininho que... mas que Jesus que nada, que isso, que não sei o quê. Então vem logo esse tipo de perseguição. Muitas vezes eu vou usar esse nome, talvez não seja correto, mas eu queria só aplicar. E daí, o que acontece com essa semente no pedregal? Ela fala, isso aí não é para mim não. Então, esse é outro. Então, para encerrar, nós vamos falar bem rapidinho aqui. Quando vem essa angústia e perseguição, ele logo se ofende e deixa esse caminho. Agora, tem o que é lançado entre espinhos. Lê o versículo 20. O versículo 22. De que cidade ainda aqui não leu? De Jundiaí. Consegue? De Jundiaí tem alguém? Versículo 20. Tem alguém aí que quer ler? E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados entre mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Muito bem, esse versículo é difícil de ler também, leu muito bem. Então, os cuidados desse mundo e as riquezas, muitas vezes, olha só, bastante atenção, que isso é importante. Muitas vezes, os cuidados que nós temos nesse mundo, quer dizer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na escola, depois eu tenho que ir lá ajudar minha mãe lá não sei onde, e depois minha mãe pediu para ir lá não sei onde também. E
as responsabilidades que eu tenho no mundo também podem fazer com que a palavra fique infrutífera. Então, lembra do espinho. Então, 3 coisas por enquanto. Caiu ao pé do caminho. Depois entre pedre e depois espinho. Muito bem. Falta um versículo. Esse aqui nós vamos falar rapidinho, porque eu acho que todo mundo aqui é terra boa, não é? Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, Versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Se a terra é boa, não vai dar tempo da gente ver como é que é essa terra aqui, mas é uma terra trabalhada, tem bastante coisa que a terra gosta, então fica uma terra forte. Eu vou tirar uma aqui, para a gente ver como que, na verdade, era uma semente. Está vendo? Era uma semente. E essa daí caiu em terra boa. Essa semente aqui cresceu. E ela vai dar um fruto. Eu esqueci de trazer. Eu tinha trazido um limão. O limão ia ser o fruto. Tá? Agora, cada árvore, por exemplo, se isso daí fosse um pé de limão, não é. Mas se fosse um pé de limão, tem pé de limão que dá 5. Tem outro pé de limão que vai dar 10. Tem outro pé de limão que... Cada pé de limão dá uma quantidade de limão. Isso segundo a própria árvore. O senhor sabe por quê. E agora a explicação desse versículo que nós acabamos de ler, que é o versículo 23. Agora o Senhor Jesus explica o que significa isso que foi semeado em boa terra. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Não adianta nada eu ouvir a palavra, e essa palavra ser mais uma palavra, como eu aprendo na escola. A professora fala assim: Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. É certo? Tá, historicamente é o que a gente sabe. Mas a palavra de Deus é uma palavra que, quando nós compreendemos, quando o Senhor nos dá um entendimento, ela vai produzir um fruto. Então, por amor ao Senhor, olha, bastante atenção, Ricardinho, por amor ao Senhor, eu vou obedecer meu pai. Por amor ao Senhor, eu vou respeitar os mais velhos, vou obedecer minha mãe, vou fazer o que ela me pede. Isso vai ser um fruto, como se tivesse caído uma semente numa terra boa. Então, essa palavra que nós estamos conversando hoje, o que é? É uma semente que está caindo em cada coração. Os corações grandes, corações médios, corações pequenos, corações de jovens como eu, não é? Então, muitas vezes, essa palavra pode não estar dando fruto, mas o Senhor sabe por quê. E cada um tem um dom. Cada pé de limão vai dar uma quantidade de frutos segundo o que o Senhor tem, segundo os propósitos do Senhor. Os pés de limões não são iguais. Isso. Então, muitas vezes eu não preciso aparentar ser uma pessoa que eu não sou. Olha, eu sou tal igual ao tal irmão. Não tem, né? Porque cada um tem um dom e o Senhor sabe. Isso nós fazemos para o Senhor. Então, 4 coisas só para encerrar, que nós já estouramos o tempo aqui. A semente. É a semente, né, que nós falamos? Quem que é o semeador? O Senhor Jesus? Isso. E a semente, o que é? É a palavra. Muito bem. Uma parte da semente caiu onde? Ao pé do caminho. Outra parte caiu no pedreiro. E a outra caiu no? E a última parte caiu em terra? Muito bem. Vamos orar? Que o Senhor possa estar abençoando a sua palavra.